DS muda de rumo com este número 8, um elegante veículo elétrico de tamanho médio que não faz concessões ao estilo que o define. Os modelos anteriores da DS eram basicamente acessórios da moda. Este aqui tem substância de verdade, mas a concorrência que ele enfrenta é feroz. Meu nome é Jonathan Crouch. Eu testo carros há mais de 40 anos. Você encontra todos eles no aplicativo Car and Driving, Car Reviews. Aqui vou tentar te contar tudo o que você realmente precisa saber sobre este carro de um jeito que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Será que este número 8 é o carro para reviver a DS? Aqui, vamos decidir. Vamos ser honestos, a DS precisa de um recomeço. A marca parisiense da Stellantis enfrenta dificuldades desde que se separou da Citroën em 2014 e 10 anos depois, seu desempenho em vendas caiu 25%, partindo de números já baixos. A reação, no entanto, começou em meados de 2025 com o lançamento deste carro, o DS número 8, marcando uma nova abordagem na forma como o fabricante francês projeta, desenvolve e comercializa seus carros. Com essa nova abordagem vem uma nova convenção de nomes, copiada da grife francesa Chanel, com seus perfumes número 5 e número 19. O formato de número com o qual a DS vem flertando desde que apresentou seu primeiro carro conceito, o número 9, continuou com os modelos seguintes da DS, o número 4 e o número 7. Mas nenhum deles é tão marcante em estilo quanto este, inspirado no conceito Aero Sport Lounge da marca de 2020. O número 8 é um veículo elétrico de luxo de tamanho médio voltado para o mercado premium. E ele reaproveita de forma mais sofisticada a plataforma STLA e a tecnologia de bateria de dois modelos mais populares da Stellantis, o Peugeot 3008 e o Vauxhall Grandland. A DS chama isso de SUV Coupé. Na verdade, é um hatch com estilo crossover, semelhante aos principais concorrentes como o Polestar 4 e o Tesla Model S. Saiba mais sobre modelos familiares de veículos elétricos premium como o DS, baixando o app Car and Driving Car Reviews. E se o seu interesse for especificamente neste DS número 8, fique com a gente para a análise mais completa do setor, o teste de estrada Car and Driving. À primeira vista, não há muita coisa realmente DS na engenharia deste modelo número 8, que, como você esperaria de uma marca que ainda precisa se provar, foi totalmente emprestada do catálogo de peças da Stellantis. Isso significa a plataforma STLA, vista pela primeira vez no Peugeot 3008 e posteriormente no Vauxhall Grandland. Com opção de baterias de 74 kWh ou 97,2 kWh, sendo esta última também oferecida como parte de um conjunto motriz com dois motores. Até aqui, tudo bastante familiar. Mas onde a DS pretende diferenciar este número 8 é, de forma bastante apropriada para um produto parisiense, na qualidade de rodagem. Assim, modelos com baterias maiores trazem a versão mais recente do sistema de suspensão de varredura ativa da marca. Não ficamos muito impressionados com isso nos testes das versões anteriores do DS7. O conceito é baseado em uma câmera montada no para-brisa que lê a estrada e pré-ajusta cada amortecedor para compensar as imperfeições do asfalto à frente. A DS trabalhou no ajuste que agora equilibra melhor a inclinação e o mergulho, usando um par de acelerômetros ao redor do carro que enviam dados aos amortecedores. O resultado deveria ser quase como uma suspensão a ar, mas ainda não chega a tanto. Mesmo assim, o conforto ao rodar é excelente e, aliado ao silêncio do vidro laminado de série, torna este carro ótimo para viagens longas. Tudo isso é bem-vindo, mas o que o número 8 realmente precisa, nesta época de queda nas vendas de elétricos e renovado interesse nos híbridos plug-in, é a opção de motor a combustão. Sua plataforma STLA poderia facilmente ter acomodado isso, algo que a DS prejudicou bastante as vendas ao não oferecer em nosso mercado. Em vez disso, a linha totalmente elétrica começa com um modelo de 74 kWh, equipado com um motor de 230 cavalos de potência no eixo dianteiro. A aceleração de 0 a 100 km por hora leva 7,7 segundos. A autonomia é estimada entre 452 e 586 km. O ideal, no entanto, seria optar por o número 8 de maior autonomia, com bateria de 97,2 kWh.
A versão Ridge Raven que estamos testando aqui oferece 245 cavalos de potência, aceleração de 0 a 100 km por hora em 7,8 segundos e entre 602 e 758 km de autonomia. A versão topo de linha de longa autonomia com tração nas 4 rodas, que ganha um motor no eixo traseiro, oferece 350 cavalos de potência, faz de 0 a 100 km por hora em 5,4 segundos e oferece entre 575 e 694 km de autonomia. Todos os números que mencionamos assumem o uso de uma função extra de potência que fornece até 30 cavalos adicionais para ultrapassagens rápidas. E claro, o uso do modo de condução mais agressivo disponível, o Sport. Os outros são Eco, Normal e Conforto. É só no modo Sport que você tem uma resposta realmente instantânea do motor de tração. Como era de se esperar, todos os modelos também contam com um sistema de frenagem regenerativa que pode ser ajustado por meio de aletas no volante. Os primeiros modelos DS buscavam esportividade, mas isso não é evidente aqui. Ainda assim, pelo menos ele não fica balançando a carroceria em estradas do interior do jeito que você poderia esperar de, digamos, um Citroën grande. Não que o retorno um tanto vago da direção te dê muito incentivo para forçar nas curvas. A capacidade de reboque depende da motorização, variando de 1.200 kg na versão com tração dianteira e bateria de longo alcance a 1.400 kg na tração integral com a mesma bateria. Este é, sem dúvida, o design mais elegante que a DS já produziu, o que é um tanto irônico, já que este é o primeiro DS a ser projetado sem a elegância como principal fator de design. Assim como aconteceu com o conceito Aero Sport Lounge, que inspirou o visual deste número 8 lá em 2020, a aerodinâmica foi a força motriz por trás desse formato de coupé crossover com linhas inclinadas para trás. E o resultado é um coeficiente aerodinâmico de 0,24. As dimensões 4,80 e 2 metros de comprimento, 1,90 metro de largura e 1,50 metro de altura colocam o DS aproximadamente no meio do caminho entre eles. Os carros com os quais ele concorre em preço nesse segmento, como o Tesla Model S e o Kia EV6, e carros um pouco maiores e mais caros do próximo segmento, como o Volvo S90 e o BMW i5, a dianteira realmente chama a atenção com o visual mais recente das luzes diurnas DS Light Blade, com suas presas verticais bem marcantes. Evite a versão de entrada e você terá uma grade dianteira luminosa com barras de luz e o emblema DS iluminado, enquanto versões mais sofisticadas como esta podem ter a opção do que a empresa afirma ser o único capô bicolor em produção em massa. A barra central desse capô traz a designação da versão. Rodas de 20 polegadas são padrão e a traseira possui lanternas de LED 3D com mais lâminas de luz DS. Além disso, DS Automobiles aparece em toda a traseira com letras metálicas escovadas. O chato é que não há limpador traseiro, o que vai te incomodar em dias de outono com neblina e folhas espalhadas, caso você não tenha escolhido uma versão além da configuração básica e adquirido uma com espelho retrovisor digital. Outra omissão bastante básica é a preguiça contínua da marca DS em não projetar sua própria chave. Não é necessário a chave da Stellantis, pois as maçanetas dianteiras abrem automaticamente ao se aproximar. Por dentro é ainda mais vanguardista e diferente de qualquer outro carro do segmento. Você vai se impressionar imediatamente com o estranho volante DS, com seus 4 raios dourados angulados e com a tela central larga e estreita que se estende por 16 polegadas pelo painel e controla tantas funções que quase não há botões. O console central tem um design de 2 níveis, com uma seção superior mais estreita e flutuante, e os bancos dianteiros podem ter um orifício de alumínio por onde o carro pode acionar sua opção de aquecimento de nuca, uma saída extra que sopra ar quente na nuca do motorista, uma ideia emprestada dos conversíveis. Como esperado, o acabamento é lindo, com luzes suaves nas bordas das grandes tampas dos alto-falantes e acabamento metálico escovado futurista no painel e portas. A variedade incomum de acabamentos de estofamento inclui alcantara azul marinho, couro vegano branco e uma opção dourada clara que supostamente remete aos carros de luxo dos anos 30. O típico acabamento guilhoché da DS aparece no seletor de marchas e nas saídas de ar douradas e angulares que decoram de forma um tanto espalhafatosa as extremidades do painel. E há pedais de liga metálica. Alguns detalhes de acabamento não funcionam.
Os grafismos em forma de estrela no topo do console central e os insertos quadrados pretos brilhantes no volante parecem mal pensados e um pouco baratos. Mas, como sempre dizemos, ao avaliar produtos da DS, agradecemos por termos aqui uma abordagem mais interessante e diferente ao design de interiores de luxo do que o padrão de alta tecnologia em massa. Talvez você também se sinta assim. A tela de instrumentos visível através desse volante diferente tem 5 layouts, selecionados ao pressionar a ponta da haste à esquerda. O velocímetro central pode exibir dados de viagem e a fonte de mídia usada, ou ser movido para a esquerda para mostrar um medidor de fluxo de energia, mapa de navegação ou infográfico de energia. Há um head-up display para complementar tudo isso. Sobre a grande tela sensível ao toque central, com controles de temperatura visíveis nas extremidades, há muito nela. A maior parte acessível deslizando para a esquerda. Não é uma ação muito agradável nas condições escaldantes do nosso teste, porque a superfície da tela pode ficar realmente muito quente. O que mais? Você não senta muito alto, mas a visibilidade é boa, apesar do vidro traseiro pequeno. Os bancos são confortáveis e podem ser equipados com o excelente, porém barulhento, sistema de massagem multifuncional. Se você está acostumado à posição tradicional das mãos no volante, terá que se adaptar a segurar este volante incomum de outro jeito. E não conseguimos ver muito sentido no sistema de aquecimento de pescoço em um carro que não é um conversível, especialmente porque ele só funciona direito se você conseguir sentar alto o suficiente e não tiver uma gola grande atrapalhando. Ainda assim, a cabine é prática. Os porta-objetos das portas são pequenos e não há espaço para óculos de sol, mas o porta-luvas é grande. Atrás do porta-copos superior há um compartimento com tampa entre os bancos e uma bandeja removível. E há uma grande área para armazenamento na parte inferior do console central, com uma seção com tampa que inclui porta-copos, espaço para guardar objetos e 2 portas USB-C. O banco traseiro é acessado por maçanetas escondidas no pilar C traseiro e, uma vez lá dentro, parece tão bem acabado quanto na frente, especialmente se você evitou a versão básica e escolheu uma versão com este lindo estofamento azul de alcantaru. Mais importante ainda, o espaço aqui atrás parece arejado e amplo graças ao túnel central quase plano, e a forma como sua visão para a frente é melhorada pelas seções dos ombros mais finas dos bancos dianteiros. E ficará ainda melhor se você escolher a versão com teto panorâmico de vidro, como neste carro de teste, embora isso reduza um pouco o espaço para a cabeça, agravado pelo perfil inclinado de coupé. Pode não haver tanto espaço para as pernas quanto o tamanho do carro sugere, e apesar de alguém com 1,80 m sentar atrás de um motorista da mesma altura, o espaço para os joelhos é menor que em alguns concorrentes. Além disso, o assoalho alto necessário pela grande bateria embaixo faz com que os joelhos fiquem mais elevados do que em um modelo a combustão, o que não é ideal para viagens longas. Pelo menos o assoalho plano do conjunto elétrico significa que um terceiro adulto sentado no centro pode ser acomodado com mais facilidade se necessário. É preciso evitar a versão básica ou pagar extra pelos controles de climatização traseiros, mas há luzes de leitura no teto, bolsos atrás dos bancos e apoio de braço central com porta-copos e espaço para caneta. Na traseira, a tampa do porta-malas com abertura elétrica sem as mãos revela um compartimento longo e raso, com cobertura frágil e acesso por uma borda de carga alta. Nas versões com motor único, ele oferece 620 litros de porta-malas, número que cai para 560 litros na versão Long Range, com tração integral. De qualquer forma, o compartimento de carga tem 1.165 mm da borda de carga, até os encostos dos bancos. Há uma tomada de 12 volts à esquerda e um compartimento com rede à direita. O assoalho se dobra como sanfona, revelando espaço extra para cabos de carregamento, útil já que, diferente de alguns rivais, não há frank sob o capô para guardá-los. A DS oferece uma prática encosto do banco traseiro com divisão 40, 20 e 40, e quando tudo está rebatido, há até 1.553 litros de espaço disponível. Ou até 1.514 litros com a versão de longo alcance com tração integral. Desde o lançamento e na época do nosso teste, no verão de 2026, o preço do número 8 começava em pouco mais de 50 mil libras e há 3 níveis de acabamento. Palace, este modelo Etoile,
e o topo de linha Jules Verne. De qualquer forma, você vai precisar de pouco menos de 4.000 libras a mais para passar da versão de 74 kWh para o pacote de bateria de longa autonomia de 97,2 kWh que temos aqui. Evite a versão básica para poder escolher a motorização de 2 motores, tração integral e longa autonomia com 350 cavalos, o que acrescenta 4.000 libras ao custo do modelo de longa autonomia. Em termos de proposta de valor do segmento, basicamente o que você está recebendo aqui é algo quase, mas não exatamente, do tamanho de um elétrico de classe executiva, como por exemplo um BMW i5 ou um Volvo ES90. Mas claramente maior e mais sofisticada que o Tesla Model Y intermediário e por pouco mais dinheiro. Já vimos outros produtos premium estilizados inseridos nesse nicho como o Polestar 4 ou o Audi Q6, Sportback e Tron, mas este DS supera ambos em termos de valor. Mesmo a versão básica Palace já vem com muitos equipamentos, incluindo rodas de liga leve de 20 polegadas, vidros laminados e acústicos, vidro traseiro escurecido, porta-malas com abertura elétrica e acionamento sem usar as mãos, entrada sem chave, alarme, vidros traseiros escurecidos, retrovisores rebatíveis eletricamente e sensores de estacionamento dianteiros, laterais e traseiros, além de câmera de ré. O sistema de frenagem regenerativa pode ser ajustado pelas aletas do volante e permite condução com um pedal. A DS tem bomba de calor para ampliar a autonomia no frio. Por dentro, todos os modelos número 8 recebem um head-up display, iluminação ambiente policromática, bancos aquecidos, carregador de smartphone sem fio ventilado, volante aquecido, ar-condicionado automático de 2 zonas, pedais de alumínio e protetores de soleira de porta em aço inoxidável. A conectividade é garantida pelo sistema de infoentretenimento DS Iris. É uma tela sensível ao toque HD de 16 polegadas capacitiva, que incorpora navegação 3D conectada e Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Opte para a especificação Étoile deste carro de teste. E a DS adiciona sua grade frontal luminosa com tela, faróis Pixel LED Vision, espelho retrovisor digital, sistema de câmeras com visão de 360 graus, o volante DS Canvas da marca e acabamento interno em alcantara azul eterno. A versão Étoile também oferece bancos dianteiros Comfort Spec, com o aquecedor de pescoço DSi. Se a bateria maior estiver instalada, um número 8 com acabamento, Étoile também será equipado com a suspensão Active Scan da marca. Modelos número 8 com Étoile incluem o pacote de assistência ao motorista DS Driver Assist. Recursos de condução semi-autônoma 2.0 podem ser adicionados ao Palace por meio de um pacote tecnológico por um custo extra, junto com faróis Pixel Vision e sistema de câmeras 360 graus. A partir da especificação Étoile, você também pode começar a adicionar alguns itens realmente interessantes, como um pacote tecnológico absoluto que inclui DS Night Vision, monitoramento de atenção do motorista e espelhos rebatíveis eletricamente com luzes de cortesia DS. Com os 2 acabamentos principais, Palace e Étoile, seu concessionário DS sugerirá que você avalie um dos pacotes opcionais de conforto. Eles incluem ar-condicionado automático Bizone estendido, aquecimento para o pescoço na versão Palace e aquecimento e ventilação nos bancos dianteiros e traseiros na versão Étoile. Outra coisa que você pode querer reservar um pouco do orçamento é o valor extra de 800 libras que a DS cobra pelo teto panorâmico de vidro laminado deste carro de teste. Você não vai precisar se preocupar em escolher nenhum desses opcionais na versão topo de linha Jules Verne, porque esse nível de acabamento já vem com tudo. Junto com rodas de liga leve Cassiopeia de 20 e 1 polegadas estofamento em couro Napa azul e um sistema de áudio focal 3D aprimorado. Este último faz com que seja impossível adicionar o step temporário, pelo qual você teria que pagar à parte nas versões convencionais. Com essa versão Étoile, mais 1.600 libras te dão um lindo estofamento em couro Napa marrom, alisê em cor de caramelo. Lembre-se, a menos que escolha o número 8 na única cor padrão, branco alabastro sólido. Será necessário pagar mais 900 libras para obter uma das 4 tonalidades metálicas. Nesse momento, você terá a chance de pagar mais 500 libras pelo pacote Duo Duotone estendido, com capô e teto pretos como temos aqui. Com acesso a carregamento corrente alternada trifásico super rápido, escolha o carregador de bordo de 22 kW disponível. Quanto à segurança, bem, não há nada de espetacular aqui e, na verdade, a esperada pontuação de 5 estrelas no teste Euro NCAP não foi alcançada neste caso. O número 8 recebeu 4 estrelas no teste Euro NCAP em 25.
Isso provavelmente ocorre porque só os recursos ADAS mais básicos de câmera estão em toda a linha. Um sistema de frenagem automática, assistente de permanência em faixa, reconhecimento de sinais de trânsito, alerta de atenção ao motorista e aviso de excesso de velocidade. Se você quiser mais, vai precisar daquele pacote DS Driver Assist 2.0 que mencionamos, que adiciona mudança de faixa semi-automática, adaptação antecipada de velocidade e uma versão preditiva do controle de cruzeiro adaptativo padrão. Todos os modelos número 8 têm airbags para motorista, passageiro dianteiro, laterais dianteiros e cortinas dianteiras e traseiras, ligados ao sistema de chamada de emergência. Informamos os números de autonomia na seção de direção com auxílio da bomba de calor de série nos meses frios. Temos conseguido em média entre 290 e 310 milhas com este modelo de motor único e bateria de 97 kWh. Você pode monitorar sua economia através da seção de energia da tela central, que junto com um monitor de fluxo de energia tem uma seção de histórico gráfico mostrando seu consumo recente em milhas por quilowatt-hora e uma seção de uso mostrando a quantidade de carga sendo consumida pelo motor elétrico, pelo sistema de climatização ou por outras funções. Você também pode gerenciar o carregamento nesta seção de energia, caso prefira não usar o aplicativo MyDS. A velocidade de carregamento corrente contínua de 160 kW não impressiona e é inferior à de vários concorrentes. Para te dar uma perspectiva da categoria, um Polestar 4 carrega em corrente contínua até 200 kW, um Tesla Model E Scooters até 250 kW e um Audi Q6 Sportback e-tron até 270 kW. Parte desse atraso se deve ao fato de que a Stellantis ainda não providenciou uma nova infraestrutura elétrica de 800 volts para seus modelos mais recentes. A DS ainda acredita que a capacidade de carregamento deste carro é competitiva na categoria, já que sua tecnologia inteligente permite que as baterias de níquel-manganês cobalto feitas na França alcancem cerca de 160 kW pelo sistema de 400 volts, entre 20% e 55%. Concorrentes dizem carregar mais rápido em picos curtos. A DS afirma que a curva de carregamento do número 8 é mais estável que a de muitos concorrentes nos estágios iniciais, até 55%, permitindo que o carro recupere 200 km de autonomia a cada 10 minutos de carga. A velocidade de carregamento corrente contínua informada permite que o número 8 vá de 20% a 80% da capacidade da bateria em 26 ou 27 minutos, dependendo do tamanho da bateria, recuperando 595 km de autonomia. Os números de carregamento corrente alternada em casa não são realmente especiais. Usando uma wallbox monofásica de 7,4 kW, a bateria menor de 74 kWh precisa de 7 horas e 48 minutos para recarregar de 20% a 80%. Para o modelo de 97,2 kWh, a recarga leva 8 horas e 48 minutos, podendo cair para 6 horas com uma wallbox trifásica de 11 kW em casa ou no escritório. Se você quiser velocidades de recarga corrente alternada residencial mais rápidas e tiver fornecimento elétrico para isso, um carregador de bordo de 22 kW é opcional. O número 8 tem gerenciamento inteligente de bateria que interrompe a recarga em 80% para prolongar o desempenho e a durabilidade das células. Todas as motorizações reduzem a potência com carga baixa e a bateria pode ser pré-condicionada para recarga mais rápida. Espere que o seguro seja caro. Se optar pelo número 8 com motor único, o seguro será do grupo 37E na versão Palace básica ou do grupo 39 e na luxuosa Atoil. A versão com tração integral e longo alcance é classificada a partir do grupo 42E. Em cada caso, você subirá um grupo com a versão topo de linha Dual Earn. Como em todo veículo elétrico, você pagará 10 libras de imposto VED no primeiro ano. Mas como todas as versões deste número 8 custam mais de 40 mil libras, você terá que pagar o sobretaxa do governo para carros de luxo do segundo ao sexto ano, o que significa pagamentos anuais de 640 libras nesse período. A alíquota de tributação sobre benefício não monetário era de 4% para todos os veículos elétricos e deve aumentar 1% ao ano a partir da primavera de 2027. Você pode se preocupar com a provável desvalorização, já que a DS não tem bom histórico nisso. Uma versão topo de linha do antigo DS9, que na prática é o antecessor deste carro, poderia perder até 2/3 do seu valor em pouco mais de um ano. O número 8, porém, deve se sair melhor nesse aspecto.
Especialistas esperam que um desses valha entre 49% e 52% do valor original após 3 anos e 36 mil milhas, bem sólido para os padrões da categoria. Hoje, com manutenção na concessionária, é possível ter um Peugeot elétrico mecanicamente igual. Inclui garantia para motor elétrico, trem de força e componentes mecânicos. Por até 8 anos e 100 mil milhas, é decepcionante ver a marca DS persistindo com sua garantia limitada habitual de 3 anos e 60 mil milhas. Há a garantia padrão de 8 anos para a bateria. Os intervalos de revisão são frequentes, a cada ano ou 12.500 milhas, o que ocorrer antes. O número 8 e os modelos DS que já foram lançados e que ainda virão representam a última chance para essa marca parisiense provar que pode ser lucrativa para sua controladora, a Stellantis. A empresa precisa atingir metas cruciais de lucratividade até 2031 para conseguir isso, e uma linha de modelos completamente renovada será necessária para alcançar esse objetivo. O número 8 foi a primeira peça desse quebra-cabeça e certamente é um elemento marcante em termos de design. Enquanto o Reino Unido não ampliar sua rede de concessionárias DS, é improvável que a Grã-Bretanha contribua significativamente para as vendas. E achamos que foi imprudente por parte da marca limitar este carro apenas a motores elétricos, considerando a apatia atual dos clientes em relação ao mercado de elétricos. Mas, se você quer um elétrico marcante de porte médio-grande e está procurando algo realmente diferente que ninguém mais na sua rua ou provavelmente na sua cidade terá, a DS pode ser exatamente o que você procura.